Shalom, a paz. Vamos ler a palavra em Marcos, capítulo 11, versículo 22. A palavra, ela diz assim: E Jesus, respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus. Amém? Aqui nesse texto, aqui Jesus, ele está dando uma resposta aos seus apóstolos. E ele está dizendo que nós devemos ter fé em Deus. E por que Jesus ele falou ter fé em Deus? Porque infelizmente tem pessoas que depositam sua fé em diversos entes espirituais. Tem pessoas que adoram anjos, cultuam divindades. Mas aqui Jesus, neste versículo muito rápido, ele fala: tende fé em Deus. E aí você pergunta: mas ô Joesley, por que é que eu tenho que ter fé em Deus? E o próprio Deus, ele responde. Amém? Quando Deus ele fala com Abraão, aqui em Gênesis, no capítulo 17, no versículo 1, Deus ele fala o seguinte ao amigo Abraão, que é considerado o pai da fé. Gênesis 17, versículo 1. Veja que o Senhor ele fala com o pai da fé, com Abraão. Aqui. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Por que ter fé em Deus? Porque Deus, ele é o Todo-Poderoso. Deus, ele é todo o poder. Deus, ele pode o quê? Ele pode todas as coisas. Então Jesus fala: tende fé em Deus. E por que ter fé em Deus? Porque Deus, ele pode todas as coisas. E aí você me pergunta: mas vem cá, Joesley, meu amigo, o que eu faço para ter fé? E eu vou lhe dar duas respostas. Primeiro, a fé, ela vem quando você ouve a palavra de Deus. Letra A fé vem quando você ouve a palavra de Deus. Romanos, capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Quando o evangelho da graça, o evangelho da luz, o evangelho da glória de Cristo, quando ele é ministrado e ele é pregado, e quando você ouve com mansidão a palavra, quando você ouve a palavra sem uma rebelião, quando você ouve a palavra de maneira mansa, a palavra que vai adentrando em nossos ouvidos, ela se aloja em nosso espírito. Amém? Nós temos o subconsciente e temos também o QS. E o que é o QS? O QS é o subconsciente no ser humano, que ele armazena informações sobre Deus. Então você vai ouvindo a palavra de Deus e a palavra de Deus, ela vai formatando, ela vai gerando em seu espírito a fé. Amém? E a segunda forma de se obter fé é quando você vê Jesus transformar vidas e transformar situações. Você vê a manifestação de Deus e estas manifestações, estes sinais, estes prodígios e estas maravilhas vão gerando fé. E nós vemos isso, um exemplo na Bíblia, em João, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12, quando Jesus ele vai em um casamento e acabou o vinho.
E a mãe de Jesus, ela fala, filho, acabou o vinho. E Jesus, ele transforma o quê? A água em vinho. E a palavra diz que depois deste sinal, os apóstolos de Jesus creram nele. Então, a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, e a fé, ela vem também quando eu vejo Jesus se manifestar com sinais, prodígios e maravilhas. Eu vou aqui ler esse texto em João, capítulo 2, a partir do versículo 1. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados, fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra, para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhes Jesus, enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes, tirai-a agora e levai-a ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Amém? Então aqui nós vimos Jesus, ele transformou água em vinho. E por transformar água em vinho, ele mostrou um sinal. E os seus discípulos creram nele. Amém? Então, ou seja, Jesus mandou que nós tivéssemos fé em Deus. Como vem a fé? A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus e quando eu vejo Jesus agir aqui na terra. Ele cura um enfermo, ele transforma uma vida. E as pessoas, e algumas pessoas, nem todas, mas elas são o quê? Elas são visitadas pelo Espírito Santo e esta visitação gera nelas uma fé. Amém? Agora você me pergunta, Joesley, quais são os benefícios da fé? Opa, isso é bom. Amém? Ter fé é uma bênção. Mas quais são os benefícios da fé? Letra A fé salva. Amém? Atos 16, 31. A fé salva. Esse texto é muito conhecido. Paulo e Silas falando ao carcereiro. Atos 16, 31. E eles disseram, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. A fé salva. Amém? Ô Joesley, qual o segundo benefício da fé? O segundo benefício da fé é quando eu oro com fé, aquilo que eu peço a Deus, Ele me dá. Amém? Mateus, capítulo 21, versículo 22. Qual o segundo benefício da fé? Mateus 21, 22. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, olha só, não basta orar, crendo, o recebereis. Amém? Então, o primeiro benefício da fé é a salvação. O que é salvação? Deus, ele arranca o homem do esgoto do inferno e o coloca no reino da luz. Segundo benefício da fé,
aquilo que eu oro com fé, eu recebo. Amém? E qual é o terceiro benefício da fé? O terceiro benefício da fé é: quando eu tenho fé, eu agrado a Deus. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Hebreus 11, versículo 6. Aqui fala de outro benefício da fé. Ouçam, irmãos. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Terceiro benefício da fé: quando eu tenho fé em Deus, quando eu acredito em Deus, eu o agrado. Amém? E a palavra diz: deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Se deleitar no Senhor, sou eu ter prazer em Deus e também Ele terá prazer em minha vida. Amém? Deus, Ele tem prazer em minha vida, em nome de Jesus. E qual o quarto benefício da fé? Quem tem fé é fiel. Fiel a Deus. E quando eu sou fiel a Deus, quando eu tenho uma fidelidade ao Senhor e fidelidade a Deus, eu vou receber a coroa da vida. Amém? Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Apocalipse 2, 10. Diz assim: não temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A fé, ela faz com que eu não desista, não desanime, não volte atrás, não recue. A fé faz eu caminhar, avançar em direção das promessas, dos milagres, das realizações, das concretizações ministeriais. É a fé que faz isso comigo, em nome de Jesus. Amém? Aleluia, Jesus. Joesley, e qual é outro benefício da fé? Amém? A fé, ela permite que Jesus realize grandes milagres. Quando eu tenho fé, quando eu acredito em Deus, e eu sei que para Ele não há nada impossível, nada para Deus é impossível, isso é fé. Acreditar em Deus. Amém? Eu crio um ambiente de operações, de milagres para Jesus. E tem um texto interessante que está em Marcos, no capítulo 6. Eu vou ler aqui o versículo 5. Marcos 6, 5. Diz assim: e não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Versículo 6. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Aqui foi Nazaré. O povo de Nazaré era um povo incrédulo, um povo que não confiava em Jesus. E Jesus não pôde ali fazer muitas obras, por quê? Por causa da incredulidade deles. Mas quando eu tenho fé, quando eu acredito, aleluia, Deus realiza sinais, prodígios e maravilhas. Tende fé em Deus. Ouça o Evangelho. Contemple as maravilhas do Senhor. Creia em Deus. E Ele vai o quê? E Ele vai fazer grandes obras em sua vida, em nome de Jesus. Amém? Aí você fala, mas eu não vou crer. Eu não vou crer, não. Eu confio no meu taco. Eu confio na minha força.
Ah, eu confio na minha não sei o quê. Olha só que sério. Eu vou ler aqui um texto e você vai ver o que acontece com aquele que não crê em Deus. Veja só. Esta revelação, 1 João 5,10. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem um testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso o fez. Olha, eu vou falar 3 vezes. Quem em Deus não crê, mentiroso o fez. Quem em Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Quem não crê em Deus, faz de Deus mentiroso. Eu tenho e eu devo crer em Deus em todos os momentos. É muito fácil. Quando você não tem problema, eu creio em Deus. Quando vem a luta, Quando vem a luta, será que Deus existe mesmo? Será que Ele me ama? Será que Ele vai realizar? Isto é falta de fé, isto é dúvida. Isto é dúvida. E eu já estou aqui terminando esta simples e breve ministração. Eu quero que você se atente agora. Eu vou ler aqui um texto que está em Tiago, no capítulo 1. Eu vou ler os versículos 6 e 7. Tiago, capítulo 1, versículos 6 e 7. Ouça. Peça, porém com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. A pessoa que não tem fé é como a onda do mar, levado, impelido. Ele não tem firmeza, ele é volúvel, ele é fraco, ele é frágil. E este homem, ele é inconstante. A pessoa começa a fazer uma faculdade, termina. Começa a estudar, termina. Está fazendo uma dieta, termina. Nada chega ao fim. Ela não conclui nada, porque não tem fé. Mas você vai ter fé em nome de Jesus. E você obterá a vitória em nome de Jesus. Creia em Deus. Creia em Jesus. Não duvide nunca do poder de Deus. Deus não mente. Deus não pode mentir. É impossível que Deus minta. Ele é verdadeiro. Em Jeremias 1,12 diz assim: eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Deus falando a Jeremias: que choquede ani ali devari la sotó. Eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Aleluia. Ele cumpre. Ele não mente. Compete você ter fé em Deus, acreditar em Deus e nunca desistir. Que o Divino Espírito Santo, ele venha salvar a sua vida e que você seja um imã catalisador da salvação, dos milagres, das alegrias, das bênçãos e de todos os propósitos e desígnios que Deus estabeleceu para ti, em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Eu vou orar por você. Você que está aí agora assistindo essa live no YouTube, no Facebook, na nossa página, na rádio web, na página da nossa igreja, Rafa Internacional. Eu quero falar para você que eu vou orar agora. E você fica em pé, e você vai fazer assim com as mãos em sinal de receber.
para receber de Deus as bênçãos em nome de Jesus. Amém? Oremos. Maravilhoso Deus, maravilhoso Pai, Abba, Deus Todo-Poderoso, que os teus filhos ouçam a revelação do Evangelho e que esta revelação gere neles uma fé sobrenatural, que eles acreditem em Ti e na Tua palavra. Nós Te louvamos, nós Te adoramos e nós engrandecemos o Teu nome para todo sempre, meu Pai. Pai, cura o enfermo, levanta o morto, Pai. Pai, derrote todo vírus, AIDS, Covid-19, qualquer vírus, arranca e venha curar os teus filhos. Nós cremos em Ti e nós agradamos o Teu Evangelho, porque Tu és o nosso Rei. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém? E como sempre eu termino a pregação, eu vou agora fazer a oração que Deus ele mandou, que o sacerdote Arão abençoasse o povo hebreu. Esta bênção está em Números, capítulo 6, versículos 24, 25 e 26. Porque quando esta bênção ela é verbalizada, o nome de Yahvé, ele é escrito em você. Amém? E quando Arão, ele abençoava o povo hebreu, ele fazia assim, ó, com as mãos. Porque as mãos assim é a letra Shin. Shin, no hebraico, é a primeira letra do nome Shaddai. E Shaddai significa o Deus Todo-Poderoso que nos abençoa. Então agora, em nome de Jesus, eu quero que você receba essa oração. É Brahar. Vou fazê-la no original. Yevarereha, Adonai Veishimereha, Yaer Adonai Panaveleha Viruneka, Issa Adonai Panaveleha Venceleha, Shalom, 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 Shalom e Shalom. E até o próximo programa, próxima live, domingo que vem, 18 horas, em nome de Jesus. Amém. Desde que compus Palavras que Amparam, muita gente tem cantado, se emocionado e até chorado. Mas uma coisa que poucos sabem é da experiência que minha família viveu e foi o que me levou a compor essa música. Meu nome é Edilene, eu sou o segundo de 5 irmãos e filho de pais maravilhosos. Meu pai, seu Camilo, era um grande músico no Rio de Janeiro. Ele tocava tantos instrumentos, bom, especialmente saxofone, que era o instrumento que ele mais tocava e usava. Minha mãe, irmã Argemária, dona Silvinha, mulher de oração, sempre muito usada por Deus, desde pequena orava com a gente, preocupada com o nosso bem-estar, nos levou no caminho certinho. Louvo muito a Deus pela vida dela. Mas um dia a nossa fé foi duramente posta à prova. Deus sempre falou com minha mãe através de sonhos. E Deus mostrou a ela, num desses sonhos, 2 alianças se separando. E ela logo entendeu que Deus levaria meu pai. E um dia, quando ela, meu pai e um dos meus irmãos chegavam da igreja, eles foram abordados por uma quadrilha. E eles assassinaram meu pai na frente deles. Eu só tinha 7 anos de idade, estava dormindo. E quando acordei assustado com os tiros, não sabia o que estava acontecendo na hora. Só me lembro agora que me arrumaram correndo e nos levaram dali para a casa do pastor da igreja que a gente frequentava. E a partir dali a nossa vida mudou bastante. Como que Deus permitiu aquilo? Como alguém chega da igreja e morre daquele jeito, tão brutal? E
Um sonho daquele tipo não significaria uma morte mais tranquila, pelo menos? Eram muitas perguntas e respostas. Você sabe a falta que faz o pai na vida de um filho? Por muito tempo eu senti isso. E que trauma pode surgir da imagem drástica como aquela na vida de um filho? No caso do meu irmão. Você vai começar a entender como é que essa frase surgiu. São problemas e nem entendo por que os aceitar. Não é o tempo que cura, é alguém. E Deus apresentou o seu amor de maneira tão especial com a gente. Ele forjou o nosso caráter. A gente hoje é uma família mais amadurecida, convicta. Hoje a gente conhece mais de perto a soberania de Deus. A gente percebe que ela está acima de todas essas coisas e que é a palavra dele que nos alimenta, que nos ampara e que nos sustenta a cada dia. Por que insisto em cantar essa música depois de tanto tempo? Porque os problemas sem resposta continuam. Uma mãe perde um bebê, alguém com muitos sonhos se descobre doente e a vida tem prazo. O casamento está por um fio. Um acidente repentino leva alguém muito querido. Uma criança nasce com um problema sério. Para todas essas situações, só encontramos abrigo em Deus. Essa música surgiu num momento como esse e ela tem abençoado muitas pessoas. Os testemunhos que têm chegado a mim têm sido bênção na minha vida. Para todos nós, as palavras de Deus são asas que amparam o coração, com perdão, com amor. São palavras do silêncio que esperei ouvir. No escuro, sem refúgio, eu me vi tão só. São problemas e nem entendo por que os aceitar. Deixam marcas pelo tempo, não podem se curar. E recorro a Deus, mesmo não entendendo o seu querer, pois só nele posso crer. Suas palavras são asas que amparam o coração, com perdão,